Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Muito bom dia para você. Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance a tua vida e a tua família. Nós queremos a cada dia vivermos na presença do Senhor. Eis a razão pela qual a cada manhã, quando nos levantamos, a nossa primeira responsabilidade é buscarmos o nosso Senhor para vivermos ao lado dele. Por isso, nessa manhã queremos nos colocar nas mãos do Senhor por completo, tendo a certeza que quando nós vivemos na companhia do Senhor, os seus anjos, Ele mesmo desce para estar ao nosso lado para nos proteger e nos conceder a vitória. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 119, o verso 4, onde a Bíblia diz o seguinte: Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumprisse. Arrisca, Salmo 119, o verso 4. Nós sabemos que a lei de Deus não salva ninguém, mas nós precisamos viver uma vida em conformidade com a lei do Senhor, porque ela nos mostra os nossos erros, as nossas falhas, mas quem verdadeiramente nos redime dos nossos pecados quando a lei nos condena é a pessoa de Jesus Cristo. É Ele que nos traz salvação, é Ele que veio aqui esse mundo morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos muito em breve, cremos, muito em breve nos encontrarmos com Ele e vivermos com Ele para todo sempre. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 25, o verso 1. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Nós sabemos que Davi possuía muitos dons, mas acredito que um dos dons que se destacava na vida do rei Davi era a música. Desde quando pastor de ovelhas, cuidando do rebanho do seu pai, ele já tinha nas mãos uma harpa e rendia louvores a Deus. E acredito que muitas músicas, muitos salmos que nós estudamos nos dias de hoje, eles foram compostos naquele período. Quando ele tem nas mãos a responsabilidade de agora organizar os serviços e as atividades que se dariam dentro do templo, ele jamais iria menosprezar o valor da música. A música alegra os nossos dias. A música prepara o nosso coração para nos encontrarmos com o nosso Deus. Onde a palavra pregada não consegue alcançar a nossa vida, a música ela tem esse poder de mexer e preparar os nossos corações. Dos 38 mil levitas que foram separados para servir ao Senhor no santuário terrestre, 4 mil eram instrumentistas, tocavam instrumentos dentro do templo, usavam os seus dons para adorar ao Criador. E 288 levitas, eles eram cantores que usavam a sua voz para também render louvores ao Criador. Os levitas que foram separados para louvar o Senhor no santuário, sejam eles que louvavam através dos seus instrumentos, sejam eles que também cantavam, todo o preparo que se dava para um sacerdote, para um levita, se davam para esses que tinham o dom de usar o instrumento ou a sua voz para adorar ao Criador. Eles deveriam receber a unção do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo na nossa vida nos prepara para que nesse momento de expressarmos a nossa adoração a Deus, nós possamos estar habilitados, prontos para oferecermos o que de fato Deus almeja da nossa vida. É por isso que nós encontramos no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o autor do livro de Crônicas dizer que eles eram escolhidos para o ministério de profetizar através do canto. As suas vidas estavam habilitadas para esse ofício. Portanto, quando eles abriam os seus lábios, eles estavam profetizando através do som, através da sua voz. A esses levitas cabia a responsabilidade de louvar, colocar o adorador mais próximo de Deus, e eles eram exclusivos para esse santo ministério. Na mão deles estava a responsabilidade de compor hinos, para que também pudesse elevar a vida espiritual de cada adorador. Os cantores que foram nomeados para louvar a Deus dentro do templo e elevar a vida espiritual de cada adorador, eles descendiam de 3 homens, Asaf, Jedutum e Emã. Esses 3 homens, eles eram videntes do rei, eles atuavam como conselheiros do rei Davi.
Asaf, Emã e Jedutum, eles coordenavam os 24 turnos de cantores que ministravam dentro do santuário e eram liderados pelos seus filhos também. Vale a pena nós atentarmos para uma informação bíblica nessa manhã, porque os levitas, que eram músicos dentro do templo, eles eram mantidos da mesma forma como o sacerdote e os levitas. O dízimo que era entregue para sustentar o sacerdote e os levitas eram também destinados para sustentar os músicos que também eram levitas, que adoravam a Deus dentro do santuário. Nós precisamos atentar para esse detalhe, porque nós podemos ver a música ficava de igual valor com aqueles que pregavam a palavra de Deus, como os sacerdotes. Portanto, nos dias em que nós estamos vivendo, nós, quando iremos oferecer a Deus a nossa adoração, nós precisamos olhar para a música com o mesmo valor, com a mesma importância de um sermão ou da palavra pregada. Quando a Bíblia faz menção à profecia levítica, ela está se referindo aos cantores, aqueles que têm a responsabilidade nas mãos de compor músicas. O seu foco de cada cantor, de cada compositor, era na pessoa de Deus. Ele tinha nas mãos a responsabilidade de preparar os corações de cada adorador para se encontrar com o Senhor. Portanto, a letra da música deveria levar a alma do adorador a se encontrar com o seu Criador. Muitos dos salmos ou cânticos que nós encontramos na Bíblia, eles são de natureza profética. Portanto, muitos profetas também compuseram seus hinos. Portanto, o único objetivo da música em Israel era, de fato, elevar a vida espiritual de cada adorador a estar mais próximo do seu Criador. Como nós podemos fazer a leitura do versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, os filhos de Jedutum, aqui na Bíblia nós encontramos 5 nomes. Mas quando nós lemos na Septuaginta, nós encontramos que está faltando um nome, que é o nome de Simei. Portanto, não são 5 nomes, são 6 nomes. São eles separados exclusivos para serem levitas, para compor e cantar diante do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 25, verso 4, a Bíblia diz o seguinte: Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Ramonte, Ezé, Josbecasa, Malote, Oti e Maaziote. Ananias era um dos levitas que louvava a Deus dentro do templo no período de Salomão. Deus lhe deu a graça de compor muitas músicas e cantar e render louvores a Deus em diversas ocasiões. A partir do seu 6º filho, os nomes que nós encontramos aqui é uma oração que, quando traduzida do hebraico para a nossa língua, é uma linda oração oferecida a Deus como resposta do tudo que Deus tinha feito pela sua vida. Que a oração diz o seguinte: Sê gracioso, Senhor, sê gracioso comigo, meu Deus. A ti tenho orado e exaltado pedindo auxílio. Embora exaltado sozinho, tenho proclamado o Altíssimo. Deus tinha dado a Emã, a Ananias, filhos graciosos, e com os seus nomes ele rendia louvores a Deus. Para os hebreus, vale a pena ressaltar nessa manhã que o nome tinha um grande significado para a sua vida. Era como se fosse uma marca, era como se fosse uma senha. E no momento de colocar o nome numa criança, detalhadamente, meticulosamente, eles escolhiam um nome significando o que de fato iria representar a vida dessa criança. Por isso, Emã, Ananias, colocou os seus nomes como sendo uma expressão para a adoração ao Criador. Como nós podemos ler no versículo 5, Emã era um levita. Ele tinha expressões de gratidão a Deus. Deus tinha lhe dado 14 filhos. Portanto, dentro de uma cultura onde filhos era reconhecido como sendo uma bênção de Deus, aqueles que tinham recebido 14 filhos deveriam se voltar para Deus com expressão de gratidão. E quando o cronista menciona no versículo 4 e no versículo 5, ele está expressando um coração agradecido, reconhecendo a bondade de Deus sobre a sua vida. Como nós podemos ler no versículo 7, 288 foram destinados para o louvor, para a música. Eram homens consagrados a Deus. As suas vidas estavam em plena harmonia com a vontade do Senhor. O mesmo preparo que era requerido de um sacerdote, de um levita, se esperava dos cantores levitas daquele período. Eles eram mantidos pelos dízimos e pelas ofertas. As suas vidas deveriam bendizer o nome do Senhor.
Eles eram exclusivos, separados para cantar, compor e preparar o coração de cada adorador no momento de se encontrar com o seu Deus. Eram eles mesmos responsáveis em conduzir o coral para render louvores de uma forma coletiva ao nome do Senhor. Como nós podemos ler no versículo 8, a sorte foi deitada. O objetivo de lançar a sorte era para que todos pudessem compreender que a vontade de Deus era soberana. Nenhum homem tinha nas mãos a responsabilidade de conduzir os trabalhos dentro do templo, mas Deus, na sua soberania, era Ele que determinava quem de fato, em cada período, que deveria ministrar diante da sua pessoa. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 25 do livro de 1 Crônicas, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: o Deus que nós servimos é um Deus de ordem, é um Deus de justiça. Embora nós reconhecemos, e nos dias em que nós estamos vivendo, nós sabemos que o nosso Deus é o Deus da segunda chance, é o Deus da misericórdia. Mas quando nós detalhadamente nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos um Deus ordeiro que cuida dos mínimos detalhes quando se trata da adoração. Ele não aceita qualquer coisa. Para Deus, de fato, precisa ser oferecido o melhor. Todo levita deveria ter um preparo para que ele entendesse que quando ele estivesse diante de Deus, ele sempre teria que fazer o seu melhor. Ele deveria adorar ao Criador, mas ele também tinha nas mãos de elevar a vida espiritual de uma nação a se encontrar com o seu Criador. Quando nós estamos falando de adoração, nós não podemos pensar apenas na responsabilidade daqueles que estão ministrando diante do Senhor, mas nós temos que pensar na responsabilidade de cada adorador. Aqueles que ministram, como era o caso dos levitas, eles deveriam estar prontos para essa ocasião. Mas todo adorador, toda uma nação, quando teria que se apresentar diante de Deus para apresentar as suas ofertas, a sua vida também ela deveria estar em plena harmonia com a vontade do Criador. O Deus que nós servimos, ele não aceita qualquer tipo de oferta. Ele espera que nós possamos oferecer para Ele sempre o nosso melhor. Portanto, agora pela manhã, nesse momento, logo nas primeiras horas, o nosso coração precisa se abrir para o nosso Criador. Nós não precisamos esperar um ciclo de uma semana para que quando nós formos nos encontrar com Ele na sua casa, nós possamos oferecer o nosso melhor. Mas aonde nós estamos, nesse momento, o nosso coração precisa estar submisso, rendido à sua vontade e reconhecendo a sua soberania sobre a nossa vida. Por isso que a cada instante nós precisamos clamar pela bênção dele sobre cada um de nós. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos a cada dia sermos mais do Senhor. Invade a nossa vida, toma o nosso coração como sendo um templo vivo para a tua adoração, para a tua habitação. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o teu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda sua paz em nome de Jesus.